Olá, este vídeo corresponde ao vídeo 5C, ou seja, nós temos dois vídeos anteriores a este vídeo, que correspondem a este exercício de desenho da planta baixa, com as paredes e os vãos das portas e janelas. Então aqui nós já estamos com as paredes esboçadas aqui. Próximo passo agora, a gente tem que tirar alguns elementos aqui do desenho, porque aqui, por exemplo, nesse lugar aqui nós não temos paredes, né? Nessa região aqui, e a gente vai usar um comando e também temos que limpar esses cantos das paredes. Então a gente vai usar um comando que se chama de trim. O trim ele é TR, Enter, o atalho dele. Mas a gente também pode entrar por aqui por essa tesourinha, ou pelo teclado, atalho TR, Enter. Tá? Cuidado que a gente tem que ter, trim se escreve assim, ó, pessoal, que às vezes a pronúncia não fica boa, né? É TR o atalho e trim. Então, se eu for via teclado, eu tenho que botar TR duplo Enter. Esse é o segredo. Os outros comandos, todos a gente bota um Enter só. Esse tem que ser 2 Enter, senão não vai dar certo. Ou eu posso vir também pela tesourinha aqui no cortar. Então, eu vou na tesoura, tem que dar um Enter também, tá? Se for TR é Enter, se for na tesoura é um Enter só. Clico e vou cortando então aquelas partes que eu não desejo, né, do meu objeto. Cortei demais ali, vou dar um Ctrl Z. Vou lá de novo, TR, Enter. Então vou cortando tudo aquilo que eu acho que eu não preciso do meu objeto, já os cantinhos aqui das paredes. Tem algumas partes que eu não vou conseguir cortar. Essas partes que eu não consegui cortar, depois eu vou apagar com delete. Por exemplo, esse daqui eu não consigo cortar com trim, porque o trim ele só corta linhas que estão se cruzando. As linhas que não estão se cruzando, ele não corta. E aí então eu tenho que usar o comando delete. Lembrem que o delete, a gente clica em cima da linha e aperta na tecla delete do teclado. Agora vocês já vão ver que eu vou ter que fazer isso para apagar aquelas linhazinhas que ficaram. Vou selecionar e vou no delete do teclado. É o que eu estou fazendo agora. Seleciona, delete, seleciona, delete, seleciona, delete. Então agora está perfeito ali as nossas paredes. Falta o que agora? A gente abrir os vãos. Os vãos também vão ser abertos com offset. Tá? Para isso a gente vai ter que fazer algumas linhazinhas básicas. Então, voltando para a parede, o primeiro vão que nós temos, que a gente vai abrir, é dessa porta e dessa janela. A porta ela tem um elemento que se chama de gola, a gente vai usar a medida de 0,10, ou seja, 10 centímetros para a gola. E a porta tem 80 de largura. Então, voltamos para o nosso desenho, vamos fazer uma linhazinha, L, Enter, cliquei. Notem que eu não estou achando o ponto de perpendicular. Isso porque eu tenho, antes de começar o meu desenho, eu também tenho que clicar nesse local aqui, que é o Snap. E eu tenho que selecionar todos os campos. Esses campos são campos de identificação de pontos nos objetos, com exceção desse aqui, tá? Esse aqui não deixem selecionado, porque esse aqui seleciona qualquer ponto e depois vai atrapalhar vocês para desenharem. Feitas essas seleções, então, eu vim aqui, tá? Vou voltar para a área de trabalho e agora eu consigo pegar o ponto perpendicular que antes eu não estava conseguindo pegar. Dou Enter, agora eu tenho que dar um Offset ou Enter de 0,10, porque a golinha tem 10. E um Offset ou Enter de 0,80, porque a largura da minha porta é 80. Já posso aplicar o comando Trim, TR, Enter, abro aqui, corta aqui, não consegui cortar, então eu clico e deleto. A porta já está aberta. A minha janela tem 13,25 dessa parede de cima para baixo. Então, vou fazer uma linhazinha auxiliar novamente e vou dar um offset ou enter de 3,25. Vou cortar com trim, TR, Enter, tá feito o vão. Aqui, ó, ele cortou. Vou dar um Ctrl Z para ver o que pode ter acontecido. TR, Enter. Tá. Bom, se eu tivesse cortado, eu voltei para fazer o comando de novo. Mas se tivesse cortado, tivesse ficado assim,
não tem problema. Eu posso ir lá no comando line novamente e refazer aquele cantinho. Eu posso optar ou por voltar e executar o comando de novo para ver o que aconteceu, ou fazer isso que eu fiz agora. Agora eu vou abrir este vão dessa porta aqui, que ele também é um vão de 80. Vou ter que fazer a golinha dele de ponto 10, como a gente combinou. Antes vou fazer uma linha auxiliar para poder fazer essa gola. L, Enter, clico e clico. O Enter, ponto 10. O Enter, ponto 8. O Enter é o atalho do offset. O Enter, tá? Letra O, Enter. TR, Enter, Enter. Corto, apago aquela linhazinha auxiliar. Então agora eu já estou com meus vãos prontos. Não tem janela nem no banheiro, nem na copa, provavelmente deve ser com ventilação mecânica. Nossa próxima etapa agora será fazer o desenho das portas e janelas. Mas isso vai ser apresentado então no próximo vídeo, no vídeo que vai se chamar vídeo 5C.